Amigos e amigas da disciplina Políticas Educacionais do turno noturno. E aqueles também que querem acompanhar a nossa disciplina, fiquem à vontade. Aqui estamos para conversar sobre educação. Dentro do nosso programa para 2020.1, nós tínhamos pensado em vários temas, né? Inclusive nós fizemos uma grande parte de discussão em sala sobre as políticas públicas, o que é a política pública, quais são as políticas públicas, as principais que nós conhecemos, como Bolsa Escola, por exemplo, né? O Vale Gás, entre outros. E falamos também de políticas públicas voltadas para a educação. Como nós tivemos uma grande mudança em termos de comportamento social, com o isolamento social, com a pandemia, nós fizemos aqui um recorte da disciplina e eu vou passar para vocês quais são os temas que iremos falar nessas nossas conversas aqui pelo nosso canal do YouTube. Primeiro, vamos falar sobre educação e educação em tempos de isolamento social. Vamos falar sobre como zelar pela educação infantil em tempo de isolamento social. Qual a estratégia para a educação infantil e, de modo geral, a educação como um todo, em tempos de distanciamento social? Como dar continuidade aos estudos durante esse período e depois que passar esse período, quando entrarmos definitivamente na volta às atividades presenciais ou semipresenciais? Como foi a reação das crianças e adolescentes durante esse período de pandemia? Muitos têm, inclusive, ter que conciliar isolamento com EAD, educação à distância, aulas remotas, aulas online. E qual a importância do professor em tempo de isolamento social? Você já parou para pensar como o professor tem sua importância, mesmo em tempos em que ele não está presente fisicamente com o aluno? Vamos pensar sobre isso. E, para finalizar, nós vamos montar um plano de aula que contemple a disciplina ou outra disciplina no qual você vai se preparar para ministrar uma aula em período de isolamento social. Então, nós já temos as ferramentas aí disponíveis, já vimos aí várias aulas, Google Meets, YouTube, WhatsApp, canais individuais, enfim, são várias ferramentas que existem, né? Algumas já bastante conhecidas de vocês. Então, a nossa avaliação vai ser exatamente esse plano de aula em que o aluno-professor, né, ou professor-aluno, ele vai se preparar para ministrar uma aula para uma turma usando as ferramentas digitais. Né? Ele não pode estar presencialmente, mas tem que dar aquela disciplina, tem que apresentar um plano de trabalho, tem que dar aula, e isso vai ser o nosso trabalho no final desse nosso discurso teórico sobre esses temas dentro de educação, voltando em especial para esse momento que estamos vivendo ainda. Aqui, por exemplo, vamos passar para o período 4 agora, né? Então, alguns já estão bem adiantados, outros estão ainda atrasados, dependendo de cada região do país. Enfim, esse será o nosso trabalho com você durante esse nosso contato, discutindo, assim, sem muita profundidade ainda, porque o espaço não dá, mas abrindo um discurso, abrindo a discussão sobre temas ligados à educação, num período bastante difícil inicialmente. Por quê? Porque ninguém se preparou para isso, né? Ninguém achava que isso ia demorar tanto. Eu, por exemplo, achei que ia até o mês de abril. Aí veio março, abril, maio, junho, julho, enfim, né? Então a gente foi se adaptando. E interessante também notar que nesse período, enquanto eles estavam se isolando, o que aconteceu com as famílias, com as comunidades? Por exemplo, hoje uma empresa que não tiver delivery, bate as portas, né? Porque o delivery foi uma grande salvação das empresas. E você não podia sair, você não podia se comunicar fisicamente, mas então já teve comprava o livro já pela internet, lanche agora pedindo pela internet, assistir aula pela internet. Então houve algumas mudanças nas empresas, por exemplo, não só da educação, empresas de modo geral, né? Hoje, a maior número de vendas hoje é pela internet.
47% das vendas hoje pela internet, né? Agora tem também as consequências do isolamento, a criança, o professor, a família saiu menos, andou menos, ganhou peso, dores nas costas, enfim, tudo isso são consequências também desse período que nós estamos acabando de presenciar, estamos prestes a até, quem sabe, encerrar. Falta vacina apenas, agora vacina, né? Que é o divisor final para a gente dizer que encerrou esse período. Então, essa vai ser a nossa conversa com vocês daqui a pouco. Educação em época de isolamento social. Um aprendizado para todos. Então, como já foi dito aqui, alunos, professores, pais e profissionais de diversas áreas tiveram que se adaptar ao home office, né? Com a presença do novo coronavírus. Então, isso, além do impacto na saúde, nós tivemos várias consequências, entre elas essa nova forma, até bastante discreta inicialmente. Nós já temos uma certa movimentação nesse campo educacional, já com pós-graduação e graduação à distância, entre outros, cursos livres, etc. Mas com esse novo coronavírus, um tempo de aprendizagem para todos foi possível, ou foi necessário, né? Conversamos com gestores, conversamos com professores, conversamos com alunos, conversamos com pais de família, e a gente percebeu como foi o impacto e como foi recebido esse impacto em cada um deles, quando as escolas, universidades tiveram que se adaptar ao home office. Então, veja bem, em primeiro lugar, o que a gente queria colocar aqui é que mostrou-se, em primeiro lugar, que o professor, ele realmente é necessário, seja qual for a forma de educação ou de ensino que se discuta. Se ele já era na forma presencial ou semipresencial, na forma online ele também foi necessário. Por quê? Porque ele teve que interagir nos grupos com os alunos, grupo de WhatsApp, criaram-se grupos só para discutir aquela temática daquela aula, aquela disciplina. O professor passou a reaprender, né, ou aprender, a desaprender, depois aprender, né, novas formas de comunicação com seus alunos, com seus colegas. Tivemos, portanto, na educação, um uso de recursos tecnológicos que, desde o mês de abril passaram a encaminhar as videoaulas acompanhadas de atividades que deviam ser realizadas pelos alunos com auxílio dos responsáveis. Então, isso gerou o quê? Gerou um impacto na posição do professor, de se adaptar ao novo método, ao processo. Os pais tiveram que acompanhar mais ainda em casa essas atividades que eram apresentadas e ter o cuidado de não negligenciar para que o aluno ficasse na internet, sair da aula e indo para outros sites, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, isso gerou também, vamos chamar assim, propostas diferentes, né? Como avaliar o aluno, né? A distância, como receber o feedback dessas aulas. Todos estavam prontos, tinham em casa recursos tecnológicos para acompanhar a aula, porque no caso da escola particular, por exemplo, né, e das universidades, na sua maioria, nós tínhamos alunos que não tinham um computador, que não tinham acesso à internet. Então, eu mesmo estou alunos, professor, eu não fiz o trabalho porque o meu computador está no concerto, ou eu não tenho computador, ou aqui não tem internet. Então, de modo geral, as escolas particulares tiveram mais condições de interagir, né, com a questão econômica, né, porque isso também pesa na hora da relação custo-benefício. Mas muitas escolas tiveram que, por exemplo, aceitar, não vou fazer, não posso acompanhar, vou trancar a disciplina, vou trancar a matrícula. Então, tivemos alguns conflitos realmente econômicos, provando que a educação ela realmente impacta, e se não houver realmente um investimento educacional em formas remotas, em tecnologia, não adianta você também cobrar do aluno que ele acompanhe essas condições. Muitas vezes também o aluno
ele só tem o smartphone. É mais difícil, mas complica mais, né? Então, mesmo que ele tenha internet, o modo como ele usa a internet, o instrumento que ele tem da internet, instrumentos diversos, inclusive, mas ele só tem aquele instrumento ali, pode dificultar a acompanhar, fazer exercícios para encher fichas, né? Fazer redações, por exemplo, enfim. Então, tudo isso foi impactante nesse momento. O próprio Enem teve que se adaptar, teve que mudar de data, né? E os cursinhos passaram a ministrar aulas online para que o aluno não perdesse o contato com o Enem, com o vestibular, enfim. Então foram várias mudanças que aconteceram nesse período e que a gente está aqui tentando levantar algumas pesquisas, algumas mudanças que aconteceram muitas vezes sem um preparo, já que ninguém esperava que fosse demorar tanto, né? Então vamos lá. O que é que a gente pode dizer que percebeu nesse momento? Percebemos nesse momento como o professor é importante. Não importa a forma que ele esteja interagindo. O professor é fundamental, seja no presencial, semipresencial, ou seja simplesmente no chamado remoto, né? Aula remota. Então, a gente pode colocar o seguinte: o professor é fundamental, independente do meio que ele esteja interagindo e com que ele esteja interagindo. E outra coisa, nós percebemos também que as aulas online elas passaram a ser acompanhadas, e a grande vantagem de muitas aulas é que aquelas ficaram gravadas, por exemplo. Então, às vezes, o aluno não consegue assistir a aula, ele não consegue acompanhar naquele momento, mas estão gravadas ali, aquela aula, ele vai lá, revê a aula, ele pode ter depois na aula seguinte com o professor. Então, foi fundamental esse feedback, né? Já que o aluno tem que fazer a devolutiva da plataforma. Então, algumas escolas têm uma plataforma própria, então isso facilitou. Outros tinham canais no YouTube, outros já tinham, digamos assim, grupos de estudo com os alunos, isso facilitou. Mas para aquele professor, para aquele aluno que foi jogado naquele momento, sem nenhum preparo, gerou muita dificuldade. Então a gente tem que entender também que não foi 100%, mas o que eu posso colocar para vocês, pelo que eu vi aqui nas pesquisas, né, nas entrevistas de alunos e professores, é que se enfatizou bastante que a escola, eu vou falar aqui de escola, mas também colocar outros meios também, a escola, seja ela infantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação, elas tiveram que utilizar as ferramentas que já eram utilizadas, só que com algum desconforto, alguém desconfiava, alguém tinha muito receio da EAD, né, educação à distância, pelo nosso, inclusive na disciplina, mas agora, com as aulas online, com aulas remotas, nós percebemos que, independente desse processo dificultoso que nós passamos, que os alunos e professores estavam muito angustiados. Eles não queriam parar, não queriam deixar de ministrar aula. O aluno não queria perder o semestre, não queria perder o ano, não queria perder o Enem. Então foi fundamental que as ferramentas online fossem articuladas para que esse aluno, para que esse professor pudessem trabalhar. E, consequentemente, eu acredito que esse formato vai ficar. Vai ficar não só na educação, eu já falei no início, né? Vai ficar como uma alternativa para que, em outro momento, se for preciso, não haja tanta angústia, não haja tanta preocupação. Por quê? Porque estamos tendo o século XXI, o século digital, né? Então, todo mundo hoje tem uma conta na internet, seja no Facebook, Instagram, né? Tem até outras mais recentes aí estão criadas agora. Muitos cursos foram oferecidos nesse período, cursos de mais diversas áreas, cursos para combater a ansiedade, cursos para combater o medo, para ajudar durante esse período de pandemia, para ajudar nos exercícios escolares. Então, estão vários formatos, consultas online com médico, psicólogo, psiquiatra. Então, isso gerou, sem dúvida, um grande acúmulo de informações. Resta saber como é que isso vai refletir daqui a alguns tempos na vida do professor e do aluno que veio essa pandemia, tá certo? Então, eu diria que uma coisa positiva, isso aqui na pesquisa, nós fizemos com professores e alunos e pais, é que o ensino em casa, né, ele
tem uma diretriz. Porque agora, como o aluno está em casa, quem é que vai ser o acompanhador? Né? Quem vai ser digamos assim, o monitor desse trabalho em casa? A família. Então, a família se desdobrou em manter em casa os filhos, manter em casa os parentes, sem poder sair, sem poder movimentar-se, e ao mesmo tempo acompanhando atividades escolares e atividades, digamos assim, domésticas ou atividades familiares que já eram realizadas. Então dobrou o trabalho da família, né, para poder ajudar nas atividades do momento. Então, por quê? Porque muitas aulas não eram só a teoria. O aluno tem que resolver e mandar a resposta dos exercícios, das atividades para o domínio online, da escola ou da universidade. Então isso gerou uma preocupação de pais responsáveis em conciliar atividades ligadas ao cotidiano da família e atividades de monitoria, né, em relação aos seus filhos ou a seus alunos. Então, é bom lembrar o seguinte, que os responsáveis muitas vezes não estavam preparados. Ninguém está preparado, né? Nem o presidente da República que brincou com a doença, né? Não, é só uma gripe. Então, de uma gripe a uma pandemia, de uma pandemia ao isolamento, do isolamento à educação online, realmente foram vários impactos, várias mudanças que ocorreram nesse período, né? Então, é lógico que isso traz aprendizado, isso traz uma nova rotina, né? Novos saberes, mas também traz muitas inquietações. Então, por exemplo, eu estou aqui diante do computador, nessa posição. Se eu tivesse sala de aula, já teria levantado, teria ido ao quadro, né? Quer dizer, aqui eu estou mais parado, eu estou mais só falando. Então, isso gerou, lógico, se fosse um auditório, por exemplo, haveria mais condição de se movimentar. Mas como eu estou aqui, isso cria uma dificuldade para mim, por exemplo, né? De me comunicar melhor, fazer o feedback com o meu aluno ou com meus colegas. Então, são várias coisas que a pesquisa mostra que atividades favoreceram, mas também criaram alguma dificuldade. Logicamente, a questão física do aluno, direto com o celular, direto com o laptop, direto com o computador, né? Usando muito mais a vista e depois escrever, depois devolver a atividade. Então, realmente foi um impacto muito grande nesse período de educação à distância, gerada por uma necessidade fundamental. Ninguém pode ficar sem a educação. O professor é importante, a escola é importante. Isso eu ouvi muito isso nas minhas entrevistas, né, e conversas, né? O professor online ou presencial tem que ter professor. Então, não é aquela aula gravada, ele queria um professor falando para ele. Então, isso é fundamental. O professor do aluno, conversando com ele agora, pelo WhatsApp, pelos grupos sociais, tentando manter a esperança de que a educação não iria parar e que haveria engajamento dos alunos, dos professores, dos diretores e da família nesse momento em que o gesto, dizer, a educação é importante, foi fundamental para se impor diante de um período bastante difícil para todos nós, professores, alunos, familiares, etc. Né? Então, assim, outra coisa importante colocar aqui é o seguinte: trabalhar com adolescente, trabalhar com aluno da universidade, teoricamente é mais fácil. Mas você imagina o desafio dos professores e dos responsáveis por filhos na faixa etária da educação infantil, por exemplo, né? Então foi outro grande desafio que a gente percebeu, como orientar, como acompanhar crianças em idade escolar nesse período de pandemia, de isolamento e educação online, ou aulas online, ou aulas remotas. Então também vimos aqui na nossa pesquisa como os recursos visuais foram necessários por parte do profissional para envolver esse aluno menor, essa criança, para que ela ou ele não tivesse dificuldade em acompanhar. Aquela criança que já tinha muito
jeito, muito contato com a internet, não teve problema. Mas aquela criança tem dificuldades, por exemplo, visuais, ou econômicas, ou sociais, ou que não tinham em casa um pai ou uma mãe responsável para acompanhar, teve dificuldade para se envolver, né, por exemplo, nas atividades. E aí vem o grande recurso que o professor da criança usa: contações de histórias, metáforas, recursos digitais, que interagem com a criança, não só a fala do professor, né? Então tudo isso foi pensado ou repensado, se replanejou a educação, em especial a educação infantil, para que as crianças, em especial aquelas crianças que tinham dificuldade em ter acesso à internet, ou dificuldade de ter orientação em casa, em professor particular, aula de reforço, né? Ou que o pai trabalha, ou que a mãe trabalha. Então isso tudo gerou uma preocupação dos educadores para que essa criança não perdesse a motivação. Eu acho que a motivação é a palavra certa para educação infantil, fundamental, médio e superior, porque eu vi alunos, eu vou desistir, eu vou desistir, professor, eu não interajo com esse tipo de aula. Então, eu vi muitos de alunos de universidades dizendo isso para mim. Queria desistir porque preferia a aula presencial. Mas eu digo sempre assim, em tempos de guerra, qual é a arma que você vai usar? Você vai recuar ou você vai avançar? Então, temos tempo de guerra, tempo de pandemia, tempo de lutas. E esse contato com a internet foi fundamental para manter, inclusive até, não só o feedback educacional, mas muitos queriam conversar com o professor, queriam sentir-se vivo, e mais do que apenas a aula, eles queriam o quê? Eles queriam se sentir de novo prestigiados, conversar, desabafar. Eu vi muitos alunos, eu preciso desabafar, eu não queria ficar longe da escola, para mim era para ver o professor, ouvir a voz dele. Então, são tudo isso que nós passamos nesse período bastante difícil, que a gente está colocando aqui em rápidos momentos, né? Planejar essa rotina, ou essa nova rotina, que já é a rotina atual, né? Foi fundamental para o professor, para os pais, para as escolas e especialmente para os alunos da educação infantil, fundamental, médio e superior. Então, assim, eu acredito que foi difícil, né? Mas foi necessário um reaprender, para que a gente pudesse continuar dialogando, interagindo com os nossos alunos, nossos colegas e com a comunidade, né? Ou seja, o home office veio para ficar, né? Hoje na sua casa, você tem a casa e o escritório, você tem a casa e o seu estúdio de gravação. Por quê? Porque a gente começou a entender que diante de uma guerra, temos que ter armas para lutar nessa guerra. E durante a pandemia, qual é o que a gente podia fazer? Não podia ir para a escola, não podia se aproximar do aluno, não podia pegar na mão, não podia dar um abraço, não podia cumprimentar. Então a gente tem que fazer isso o quê? Tudo online. Vai aqui um abraço online, vai aqui um beijo online, vai aqui um convite online. E aí isso fez com que, de repente, as pessoas apavoradas dentro daquele momento, começassem a entender que podia haver uma luz no fim do túnel. Eu não quero dizer com isso para vocês que está tudo resolvido, que a educação online vai substituir tudo. Não. Como eu disse no início, o professor é importante. E o contato pessoal do professor com os colegas, com os pais, com os alunos, é necessário, porque a educação não se faz só com ferramentas eletrônicas, a educação se faz com carinho, com respeito, com contato, com atividades, especialmente, né, nesse momento em que você não podia passear, você não podia circular. Então isso dificultou também a movimentação do aluno, prejudicou a coluna, prejudicou a saúde, prejudicou, digamos assim, a mobilização dessa pessoa, professor, pai, aluno. E isso é uma coisa que a gente vai ter que depois vivenciar, né? Eu vi uma pesquisa ontem na minha rede de comunicação com um fisioterapeuta, que diz o seguinte: nesse período de isolamento social, mais de 46% das pessoas tiveram dor nas costas. Então, você vê quantos alunos da educação infantil, fundamental, médio superior, passaram horas e horas diante do computador. Ou seja, toda guerra tem as consequências, tem sequelas.
né? Então, eu não quero dizer com isso que está tudo resolvido, mas uma coisa eu posso dizer a vocês, que nesse momento dá para se dizer que a educação é necessária, o professor é importante, o contato com o aluno é importante, com a família é importante. Quando nós voltarmos para a aula presencial, a vida presencial, não esqueçamos disso, manter esses contatos, manter esse feedback, porque a gente teve nesse momento obrigação de dizer que não podíamos parar. E aí veio o quê? Veio essas ferramentas que eu estou usando aqui e outras ferramentas que nós já usávamos e vamos agora usar permanentemente. Esse modo home office veio para ficar, né? Então a gente tem que só um cuidado para não querer resolver tudo nele. Por exemplo, na área de saúde, o contato do médico com o seu paciente, o contato físico, né, do médico com o paciente, é fundamental. Os exames não substituem esse contato do médico com o paciente, como também o contato do professor com o aluno não vai ser substituído só por uma aula remota. Então, o que eu quero dizer é que é preciso, no período de pandemia, de inquietação, de guerra, você ter as armas. E qual foi a nossa arma? Foi exatamente essas ferramentas que vocês estão vendo aqui. Ferramentas online que permitiram que a gente deixasse o feedback entre o professor e o aluno aberto, entre o aluno, a família e o professor permanentes, para que a gente pudesse dizer o seguinte: existe luz além do túnel, né? Ou seja, nós estamos começando a sair desse período, ainda com inquietações, com sequelas, mas nós não estamos saindo sabendo que muita coisa que nós conhecemos hoje, por exemplo, como a UTI, por exemplo, né? Surgiu como? Em período de guerra, né? Então assim, a gente teve que se adaptar, teve que criar ferramentas, ou teve que adaptar ferramentas, ou usar o que a gente já usava de modo mais amplo. Então esse seria o primeiro momento nosso aqui nessa conversa. Falar um pouco da educação, da sociedade, da família, do nosso aluno, do nosso colega professor, de nós profissionais da educação, no momento em que a educação foi fundamental para manter o equilíbrio. A educação, a arte, a música, a dança, a saúde mental, a saúde física, o equilíbrio emocional, porque realmente todos nós somos impactados. Nós saímos de um momento em que esses impactos sobre nosso corpo, nossa saúde, nossa mente, nossa vida, refletiam de modo amplo, e não era só eu, todo mundo estava envolvido nisso, né? Cada um sentiu de uma forma, mas todo mundo sentiu, e a educação foi nesse momento, a educação, a arte, como eu disse, a música, a dança, né? A educação física, as aulas online, por exemplo, com o personal, a consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, com o orientador de educação, foram fundamentais para nos mantermos, digamos assim, vivos no momento em que passar por um período em que a inquietação e que a dúvida eram elementos permanentes. Como eu posso aprender agora? Eu vou desaprender o que eu já sabia? Ou vou precisar reaprender? Então, a escola como meio, a educação como ferramenta fundamental de vida, permitiram a todos nós, nesse momento, a crença de que existe possibilidade de sobreviver. Se a raça humana, se a humanidade não se adaptasse às crises que nós vivemos em toda aquela história nossa, desde a pré-história, nós estaríamos vivos aqui hoje, né? Então, quem não se adaptou aos dinossauros não sobreviveram. Então, a gente tem que se adaptar, tem que entender que esse período que nós estamos vivendo, estamos começando a sair dele, sair da caverna de Platão, né? Estamos começando a ver o mundo externo. É por isso que eu estou gravando aqui num ambiente dito como esse. Estou aqui no Cariri, na Chapada, está ali o Juazeiro. Que beleza, a gente sem poder viver isso aqui. Ficava preso dentro do quarto, não pode sair, bota a máscara, tira a máscara, coloca a máscara, lava a mão, escova a mão. Tudo isso a gente já fazia. Usar gel, lavar as mãos, usar sabão, higiene, a gente já fazia. Só que a gente fazia aquilo, mas não fazia pressionado por uma situação que a gente estava vivendo. Então, ou seja, hábitos que a gente já tinha, do medievais, por exemplo, temos que recuperar, lavar as mãos,
né? Antes de comer, lavar as mãos ao sair do banheiro, lavar as mãos antes de fazer alguma coisa, isso é normal. Mas a gente passou a ser anormal, uma exigência, que era uma necessidade. Então, a educação à distância parecia normal. Mas nesse momento em que a gente está agora olhando um pouquinho aqui, para lá, que beleza, o Juazeiro ali, a serra, o crato, a paisagem, né? A gente pode mostrar, né, polícia ali, um pouco essa visão linda que a gente está tendo aqui no Cariri. Estamos aqui comemorando essa nossa vida, essa nossa vitória. Estamos vivos, sobreviventes. E aí, o que eu quero dizer a vocês? Que é importante entender como a educação tem um papel fundamental. A educação, vamos falar aqui, não é só educação a escolar tradicional, a matemática, o português, a literatura, a pedagogia, não. A educação de modo amplo, como dizem os gregos, né? Corpo, mente, espírito, né? A importância de você ter uma espiritualidade, de você ter uma filosofia de vida, de você praticar um esporte e saber que quando sai você vai voltar, como ele fez falta para você aquela atividade física, né? Você ter uma atividade artística, né? Tocar um instrumento, dançar, pular, correr, sair com o seu cão, né? Enfim, você sentiu falta disso. Então agora que você sabe que isso é importante, aproveite. Como disse Cida Meirelles, eu canto porque o instante existe, né? Então aproveitar esse momento, estamos começando a nos rever fisicamente como seres humanos, ativos, né? A sair um pouco abalados, é claro, mas vivos. Como a educação foi fundamental, né, nesse momento, e vai ser muito mais agora, porque agora você valoriza, professor, valoriza a escola, valoriza o aprendizado e valoriza principalmente o que? A vida. Vamos dizer que esta primeira aula nossa, videoaula, é uma comemoração. Estamos vivos. Viva a vida! Educação é importante.